Olá, professor cursista, tudo bem? Nessa aula hoje, né, nessa aula que a gente vai trabalhar, o tema vai ser plano educacional individualizado, ou o planejamento educacional individualizado. Então, dentro da perspectiva de que a nossa avaliação do espaço da escola ela não é diagnóstica, né, a gente faz um parecer educacional, que esse parecer contribui para uma avaliação diagnóstica. Mas que a nossa avaliação, ela tenha perspectiva educacional e que ela precisa ser contínua, porque é ela que vai permear os objetivos pensados para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto. A gente tem na teoria da área hoje uma relevância grande do que é denominado o planejamento que culmina no plano educacional individualizado. Então, a gente não tem nenhuma marca legislativa, nenhuma normativa que prevê isso, a não ser para crianças é, com TEA, mas a gente tem no campo teórico de estudo a relevância em relação ao plano educacional individualizado. Por que a gente faz essa dupla, né, de planejamento e de plano? Porque o planejamento é o processo que vai culminar no plano, que é um documento, que é esse acordo feito, né, escola, família e criança e adolescente para pensar nessas perspectivas. Então, a gente volta à discussão, né, que a gente teve lá na primeira disciplina sobre a importância do trabalho colaborativo, principalmente na elaboração desse documento e nesse processo das reuniões do PEI, porque não é uma pessoa, não vai ser o professor de AE que vai fazer esse documento. O professor de AE vai sim fazer o plano de AE. A gente vai discutir isso lá na disciplina de planejamento. Esse plano de AE vai compor o plano educacional individualizado, que ele é mais amplo, mas ele tem que conversar com o que está acontecendo também nos outros espaços escolares. Então, a gente vai pensar que o objetivo comum desse plano é que o estudante aprenda no contexto da escola, no contexto social, e que ele tenha acesso ao currículo, né? Hoje a gente tem escolas que estão enfatizando a questão da socialização e têm deixado de lado o acesso ao currículo. Então, a gente tem que voltar a isso. Então, toda a equipe escolar, família e estudante vão pensar juntos de maneira colaborativa, com foco nessa acessibilidade. Então, a gente já conversou um pouquinho também sobre formas de trabalho colaborativo, acho que o ensino colaborativo conversamos um pouquinho lá na primeira disciplina, e eu vou nomear uma outra forma, que chama consultoria colaborativa, que é o trabalho dos especialistas junto com os professores e junto com a escola. Então, aqui entra a TO, a fono, a psicóloga, que tendo a formação na área de saúde, perpassando o espaço escolar, ela vai dialogar com a escola. Então a gente sai de um lugar, né, só orientativo do que a saúde fala que a escola precisa fazer, mas a gente vai para um lugar de construção e de diálogo mesmo, para equalização desse documento, desse acordo do plano. Inclusive, se esse estudante frequenta outros espaços, é super interessante que nessa reunião, né, a equipe que trabalha com ele em outros espaços participe, para que a gente consiga, além de entender as possibilidades, que a gente consiga pensar em objetivos em comum, principalmente que contribuam para a autonomia dessa criança, desse adolescente, desse adulto. Então, dentro desse documento, desse plano, além dos serviços da educação especial, né, que aí entra o AE no formato de sala de recurso, no formato de ensino colaborativo, entraria a consultoria colaborativa ou outra forma de consultoria, entraria os apoios que essa criança tem de forma individualizada, a gente também vai para a discussão sobre o desenho universal de aprendizagem e sobre as perspectivas de acessibilidade. Então, a gente sabe que na elaboração desse PEI, ele é feito, né, para um público específico, mas que a gente precisa trabalhar com as abordagens que a gente chama de abordagens universalistas, que vão beneficiar todas as crianças antes de ir para as particularidades. Então, aqui
o que a gente percebe que a escola tem feito bem, né, nos estudos que permeiam e que vão falar sobre PEI? Que a escola tem feito bem, né, esse mapeamento das informações iniciais do estudante, esse levantamento. A gente tem vários roteiros, eu vou trazer alguns para vocês verem aqui. Eh, com esse levantamento inicial, com as perguntas que podem ser feitas quando a criança chega na escola, quando a criança começa o percurso escolar com a gente. A gente também tem percebido que isso se perde em muitos municípios. Então, que todo ano a gente tem que entrevistar a família de novo, porque a gente não tem esse dossiê elaborado, a gente não tem o portfólio. Então, na teorização do PEI, que vem com base lá americana dos Estados Unidos, esse documento ele vai acompanhar a criança desde o momento do diagnóstico, então pode ser lá através da estimulação precoce até a fase final da escolarização. Então, se a gente for para a perspectiva do ao longo da vida aqui no Brasil, ela iria desde o momento do diagnóstico, seria um dossiê, né? Hoje pode ser virtual, né? Mas que a gente não tivesse que voltar ao percurso. Não só dos desafios, a gente tivesse que perguntar lá no ensino médio, que é o que tem acontecido, e a gente nem sei por que a gente pergunta, como foi a gravidez dessa mãe, né? Mas que a gente tivesse esse levantamento se a gente precisasse. E que a gente focasse mais nas possibilidades, no que deu certo, em uma questão de avaliação do processo, do que nessa questão bio. A gente está muito amarrado com o biológico, muito amarrado. E é difícil sair dele. Estou deixando os PowerPoints bem completos e eu vou colocar eles em PDF, porque vocês podem ir acompanhando e dando pause no vídeo para vocês lerem o material, e deixo também alguns artigos sobre esse tema para vocês conseguirem se aprofundar. Então, lá no levantamento das informações iniciais, a gente não vai perguntar só o CID da criança, né? A gente não vai ter o laudo que vai trazer só o olhar médico, mas a gente vai ver as informações pessoais, inclusive as preferências, expectativas, planos para o futuro, né? Informes da escolarização atual, então o que está acontecendo em sala comum, o que acontece em sala de recurso, o que acontece no pátio, o que acontece no momento da refeição, no banheiro, se tiver profissional de apoio, como tem sido. Vai entender um pouco dessa composição familiar e para a gente ver quais são as possibilidades que a gente consegue ter dentro dessa composição. Vai perpassar a escolarização anterior, né, esse percurso formativo da criança, e aí vai também entender o acompanhamento médico ou terapêutico da área de saúde. Vocês percebem como é maior do que vir um CID lá, um númerozinho que a gente coloca no Google, e aí esse númerozinho dá um monte de características daquela criança? A gente aumenta essa identificação e aumenta a questão social. E não só a questão biológica. Não é o olhar de um único profissional. E aí eu paro e pergunto: vocês acreditam que seria necessário fazer um PEI para todos os estudantes públicos da educação especial? Eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente tirou o alvo, né, nos documentos atuais, por um indicativo da própria comunidade com deficiência, e a gente tem nomeado o público da educação especial. Vocês acreditam que deve ser necessário para todos? E aí, eu vou fechar aqui então com conceito. Para a gente, o PEI, conceitualmente, é um tipo de planejamento centrado na pessoa, que vai buscar melhorar o processo de ensino-aprendizagem do estudante em situação de deficiência. Então, vai ser uma espécie de contrato, e a gente tem entendido que esse contrato ele não precisa ser feito com todos os estudantes. Alguns estudantes vão ser beneficiados por abordagens universalistas, por aulas mais inclusivas, por diversificação de ensino, por aulas menos teóricas, menos PowerPoint, menos lousa, menos livro didático, né? Se a gente muda as condições das escolas, as condições de trabalho, a gente também beneficia estudante e não precisaria fazer uma alteração desse percurso. Dentro dessa perspectiva, a gente só faria esse planejamento que culmina essa colaboração, esse processo mais sistematizado, que vai levar um plano para estudantes que a gente perceba que tenha que fazer alteração de objetivo, por exemplo, do percurso formativo.
Então, não seriam para todos, seriam para alguns. Isso, o que que isso nos indica? É claro que essas informações iniciais a gente faria de todos, mas isso indica para a gente que a gente sairia mais dessa questão burocrática de preencher documento e teria mais tempo de pensar no processo de fazer planejamento. Então, a gente volta ainda, né, nesse módulo para continuar essa discussão, mas eu fecho o vídeo aqui para vocês refletirem um pouco sobre isso, ter acesso aos materiais e a gente poder discutir daqui a pouco um pouquinho mais. Até breve.